Olá pessoal, bom dia, né? Bom dia, boa tarde e boa noite. Graças a Deus, né, pessoal? Mais um dia aqui para a gente continuar, né? A nossa jornada, tá? Eu fiz a barba, tá, pessoal? Que fica coçando, né? Vocês já sabem, né? Então, fiz aí. Hoje o meu vídeo é como é que se diz? Limpo. É, meu pai. Graças a Deus, tá, pessoal? A gente é uma oportunidade de a gente fazer o bem aqui, tá, pessoal? Tem muitas pessoas sofrendo aí, tá? Muitas coisas acontecendo, tá, pessoal? E estamos aqui. E se a gente tá aqui, a gente vai fazer o melhor da gente para poder ajudar essas consciências que estão por aqui, tá, pessoal? Porque sabemos que tem espírito trabalhando contra, fazendo essas pessoas sofrer, tá? Colocando engano na mente, tudo isso, e a gente vem trazendo a positividade, a fé, o amor, sabe? Frequências elevadas, tá? Por isso que a gente está aqui para trazer essas frequências elevadas para que essas pessoas saiam dessas frequências baixas, essas frequências, como é que se diz? Essas frequências que deixam as pessoas nesse estado de inércia, né, pessoal? Esse estado de consciência onde da descrença, né? Onde a pessoa se prostra diante da vida, né? Então, graças a Deus, tá, pessoal? Eu tenho visto aí, vi alguns comentários aí seus no meu canal aí, vocês compartilhando. Então, esse meu trabalho, esse vídeo que eu estou fazendo aqui, é para isso, tá? Para ajudar essas pessoas, tá? Principalmente, né, pessoal, que eu vi ontem numa live aí, tá? Um cidadão, não sei quem é, tá? Tá totalmente desorientado, tá, pessoal? E falando na live, tá? Totalmente coisas perturbadoras, a mente do rapaz, tá? Deve ser que aconteceu algo, sofreu, né? Passou por grupos religiosos, coisas aí, e aí caiu nessa descrença aí, tá, pessoal? Ceticismo, tá? Essas coisas tudo. Então, eu vi que o cara que tava com a mente perturbada. Olha, você vê que a mente estava tão perturbada do cara que o cara fala que acredita nos mentores, né? Falando dos mentores, mas não acredita que Jesus, pessoal. É, você tá pensando que é brincadeira? Eu escutei isso ontem, tá? Então você vê, então, nossa, pessoal, e dizendo para você não crê em nada, eu digo, como assim, pessoal? A gente não crê em nada, a gente tem que colocar a nossa crença, a gente tem fé, a gente tem essa energia que é a nossa fé, para a gente colocar no verdadeiro. E o pior é que ele diz que não crê no verdadeiro que é Jesus. Aí como é que ele vai colocar a crença dele? Ele diz que pode colocar a crença em qualquer outro, menos em Jesus. Pronto, pessoal, acabou. Então, você vê qual é o espírito que está nessa pessoa. Espírito de engano, tá? Querendo desviar você da fé verdadeira, tá? Eu ali vi. Então, esse camarada aí está sendo usado por espírito, tá? E ele nem sabe, tá, pessoal? Está sendo usado por espírito e ainda pior de tudo que ele vai para a live, né? Você vê que é uma pessoa de classe média, fala bem, né? Coloca as palavras tá correta, fala bem. Então, isso pode fazer ludibriar alguma pessoa, tá? Levar a pessoa também para esse ceticismo, para essa descrença, então. Levar para essa energia aí maligna, tá?
E pior que essas pessoas não ficam. Ela diz que não crê em Jesus, que não crê. Ela não fica para ela, não. Ela quer espalhar isso, tá? Porque o espírito que está nela está querendo que você espalhe isso para a frequência do ceticismo, da descrença pegar muitas pessoas. Ela não quer ir sozinho para o lado escuro, não. Quer levar mais gente. E pior que consegue, tá, pessoal? Tem pessoas que estão aí ainda não tem conhecimento, então uma pessoa fraca consegue, um cara desse consegue ludibriar e levar essas pessoas para o lado escuro, tá? Eu sinto muito, tá, pessoal? Por isso que eu quero parar de assistir live, mas eu não posso, porque para eu saber o que é que está se passando aí no meio, principalmente meios espiritualistas, né? E meio dos que os pastores estão falando, tá? Várias coisas. Eu vi até também um vídeo que o pastor chamou a igreja dele lá de pocilga. Você sabe o que é pocilga, pessoal? Pocilga é lugar de porcos, de lugar de bagunça. Então ele está dizendo que a igreja dele é uma bagunça. É cada coisa, pessoal. Você entende porque eu abri meu canal aqui por causa dessas confusão, tá? E vocês, pior que quando você vem de lá, vem com a mente perturbada, porque esses caras perturbam, os espíritos perturbam a sua mente, aí você vem todo. Por isso que muitos, quando chegaram aqui no meu canal, nossa mente é uma perturbação só, pessoal. Entende? Eu digo, nossa, como é que pode? Então, como é que a pessoa pode se conectar com a espiritualidade, com Deus, né? A pessoa não pode perturbar da mente, a emoção. Então, é isso que essas matriz religiosas quer fazer, pessoal, tá? E usa essas pessoas. Eu não acredito, o pastor chamou a igreja, eu que mando nessa pocilga. Então, ele está dizendo que a igreja que ele está tomando conta é um lugar de porcos, onde tem muitos porcos. Ele está cuidando de porcos, da bagunça lá. Entende, pessoal? Se a gente viver, vai ver mais coisas ainda, tá, pessoal? Porque isso é por causa da profecia de que ia acontecer essa apostasia, tá? Esses enganos aí até Cristo, né, tiver o domínio de todas as coisas, tá? Não é brincadeira, mas é isso. E faz parte aqui do jogo agora. Mas eu tô aqui, tá? Para consertar. Por isso que meu tema hoje é falando sobre isso, que o camarada dizer que não acredita no mundo espiritual, que é conhecido como mundo invisível. Então, é meu tema de hoje, tá, pessoal? Meu tema de hoje, cadê? Cadê, pessoal? Deixa eu dar uma luz aqui, né? Ah, agora, deu uma luz. Então, meu tema de hoje é o que é o mundo invisível, né, pessoal? Por exemplo, pessoal, a gente está aqui nessa realidade, tem essa realidade física. Tem a realidade invisível ou não tem? Tomar um pouco de chá aqui, tá? Para eu não tossir. Essa manhã amanheceu bem friosa, né, pessoal? Amanheceu bem fria, né? Então, por isso que a gente tem que cuidar, né? Porque, ó, eu mesmo que uso a voz, tá aqui para gravar, preciso cuidar para não estar aqui tossindo ou então ficar rouco, tá, pessoal? Eu já sou rouco, tá? E piorando, né, pessoal? Então, o que é o mundo invisível? Então, pessoal, o que é isso, o mundo invisível? Se existe um mundo aqui físico, a gente tá vendo. Será que tem um mundo invisível, pessoal? Será que você crê nisso? Mas o que é isso? O que é esse mundo invisível? Né? É conhecido também como um mundo
espiritual, o mundo dos espíritos, né? Por exemplo, o camarada dele diz que não acredita no mundo espiritual, mundo invisível. Então, pessoal, ele é o quê? Ele não acredita nele, porque você é uma consciência, é um espírito. Você está usando o corpo agora. Entende, pessoal? Essas pessoas não estão falando aí coisa nesses podcasts aí, nessas, sabe? Aí nas redes sociais. E essas pessoas não estão nem pensando, pessoal, porque essas pessoas não querem trazer conhecimento, ela quer trazer confusão para sua mente. Confusão. E está conseguindo, né? Confundir algumas pessoas, tá? E até essa pessoa que eu vi aí no canal, né? Uma pessoa lá questionou ela, mandou uma pergunta. E ela ficou meio nervosa, tá? Ela ficou nervosa porque ela não queria responder o camarada, tá? Porque ele estava entrando em contradição. Se você acredita no mentor, então o mentor está no mundo espiritual. Entende? Como é que agora você diz que a gente não precisa acreditar em nada no mundo espiritual? Então questionou ele, ele ficou nervoso, não quis responder a pessoa e tudo, tá? Mas é isso, porque está entrando em contradição. Ou você não crê ou não crê. Não cria confusão na cabeça das pessoas, pessoal, que estão crendo. Mas essas pessoas estão fazendo isso, tá? Já vi vários, tá? Vários aí, lives aí, assim, tá, pessoal? Por quê? Tá intensificando, tá, pessoal? A apostasia, tá? Para querer desviar as pessoas da verdade, tá? Tá intensificando nesses últimos dias, tá? Então, o que é o mundo invisível, pessoal, tá? Conhecido como mundo espiritual. E por que temos que crer na existência do invisível? Por que a gente tem que crer na existência do visível? Hum? Será que esse camarada vai poder responder essas minhas perguntas? Por que a gente tem que crer, pessoal, nessa existência que existe esse invisível, esse mundo invisível? Por que a gente tem que crer? Entende? Então, é essas coisas que a gente precisa pensar. E eu vou trazer aqui as respostas dessas coisas, né? Então, o que é o mundo invisível? Mas primeiro vamos saber aqui o que é esse mundo invisível, que as pessoas falam mundo espiritual, né? Essas coisas. E aí, pessoal, será que você já teve experiência, acredita no mundo espiritual ou não acredita, né? Coloca aí nos comentários se você acredita ou não, não acredita, tá? A gente vai entender você. É o seu nível de consciência agora, tá? Seu nível de consciência não está percebendo ainda as coisas do mundo espiritual. Agora, eu tive experiência. Eu sei que o mundo espiritual existe, pessoal, tá? Porque eu tive a experiência. Não agora, não só de falar, mas de sentir mesmo a saída do corpo, essas coisas, tá? E tem pessoas que tiveram EQM, tá? Que elas estavam no mundo espiritual, depois voltou, né, para o corpo dela e contou relato. Tem muitas experiências aí. Então, pessoal, mas eu não vim aqui provar o mundo espiritual. Eu vim falar sobre o mundo invisível, né? Que a gente não vê, que é esse mundo espiritual. E você tem que crer, porque para você alcançar esse mundo espiritual, você tem que crer, pessoal. Sem a crença, como o cara dizendo, não tem a crença em nada. Eu digo, como é que pode? Você vai viver aqui sem crença em nada? Não existe isso, isso é coisa do maligno, cara. O cara está sendo usado e nem percebe, tá? Então, pessoal, ele fala, o que é o mundo invisível? Ele fala, o mundo invisível é um termo, né? É um conceito, né? Gerais,
se refere a tudo aquilo que não é percebido aos olhos humanos e aos sentidos convencionais. Então tudo a gente está encarnado aqui, então tudo que a gente não percebe com esses olhos físicos, né, humano, e com os sentidos, quais são os sentidos, pessoal? Visão, né, olfato, paladar, audição e tato. Então, são 5 sentidos que a gente, quando está encarnado, tem aqui. Mas a gente tem outro sentido, que é o sexto sentido, que muitos falam que é a intuição, que você pode ver o mundo espiritual, pode sentir a presença do mundo espiritual, né? É o que a pessoa que crê que nasceu do espírito, ela tem essa percepção, tá? Então, uma pessoa normal, ela tem os 5 sentidos, né? E então, ela não vai perceber esse mundo invisível se ela está presa a só esses 5 sentidos. Ela não vai crer, tá? Por isso que, para que você se torne um espiritual, você tem que crer. Agora você tem que colocar sua crença no verdadeiro. Não é para a gente não ter crença, pessoal. Não existe isso. Eu não creio em nada, não creio em nada. Não, não existe isso, pessoal. A gente tem crença para colocar no verdadeiro. Agora, só que você tem que colocar sua crença no verdadeiro, a sua fé. Então, por isso que Paulo escreveu, Cristo, né, é o autor e consumador da nossa fé. Então, ele é o autor e consumador da nossa fé. Entende, pessoal? Agora você tem que colocar no verdadeiro, que é Cristo, tá? Agora, não existe esse negócio de não vou ficar aqui nessa sem crer nada. Não existe isso, tá, pessoal? Isso é espírito maligno aí, tá? Aí ele pode incluir desde fenômenos naturais que escapam à nossa visão. Então, esse mundo invisível pode incluir fenômenos naturais que escapam à nossa visão, como partículas, radiações, né? Até dimensões espirituais ou conceito filosófico que depende do contexto. Então, depende do contexto. Então, por isso que você não pode falar que o mundo invisível não existe. Então, por exemplo, aqui está rodeado de. Tem bactéria aqui. Eu não estou vendo. Mas se um cidadão pega um equipamento, ele vai ver que existe várias bactérias. Um dia eu estava vendo, né? O cidadão colocou assim a comida, né? E a comida parecia gostosa, né? Aos olhos nu. Mas quando ele colocou como é que chama aquele negócio? O microscópio, né? Ele deu um zoom, viu um bocado de bactérias. Então, aquelas bactérias, se perguntar se a bactéria existe, os, os bichinhos, se a gente for aqui, o homem não sabia, não existia para o homem. Mas depois que ele colocou o aparelho que pôde ver, agora a gente acredita que existe bactéria na comida, tá? Tem muita comida aí que a gente come com bactéria, fungos aí, tá? É ruim saber disso, né, pessoal? É ruim saber disso, mas é isso, pessoal, tá? E pior que tem muitas coisas agora que estão fazendo comida envenenada aí, tá? Tem mais ainda. Tem radiação e tudo, tá? Então, fala também que o mundo invisível é outra dimensão, é uma dimensão espiritual, tá? Né? Conceito filosófico, então depende do contexto de que está falando. Ele fala, o mundo espiritual em diversas crenças e religiões espirituais é concebido como um plano
ou dimensão diferente da realidade física, onde reside os espíritos, entidade, forças não materiais. Então, aonde está esses seres aí, tá? E é um reino onde a alma, o espírito, pode existir após a morte física. Então, após a morte física, a gente vai existir nesse mundo aí, que é um mundo invisível, e onde pode ocorrer interações entre o mundo material e o mundo espiritual. Então, pode haver interação quando você deixa o corpo físico, né? Aquela consciência, e você não faz a passagem para mundos elevados. O que é que acontece? Você fica nessa realidade, mas fica numa dimensão paralela, uma dimensão espiritual. A gente não vê você. Porque quando a gente vê um espírito aqui, todo mundo sai correndo. Entende? Ai, ai, o espírito aqui, então quando vê, sai correndo. É a reação de todo mundo, pessoal, tá? Porque a gente está aqui acostumado a ver a gente é espírito, sabe? Mas a gente agora é um espírito que tem um corpo. Se a gente só vê o espírito puro sem um corpo, a gente sai correndo. Ai, meu Deus, apareceu um espírito ali. Ai, meu Deus. Então, é a reação normal de todas as pessoas. Porque a gente está aqui no mundo físico e as pessoas ainda não se acostumaram com isso, tá, pessoal? Elas não se acostumaram, então criaram também um pensamento errôneo sobre o que é o mundo espiritual, tá, pessoal? Porque existe consciências malignas também, rodeando a gente, tá? No mundo espiritual. Então, criaram um contexto aí, né? Dessa dualidade aí, tá, pessoal? Tanto aqui no mundo físico como no mundo espiritual, essa dualidade. Então, muitas pessoas então têm medo, tá, pessoal? Mas além é um ser humano que perdeu o corpo físico dele. Entende? É um ser humano que não tem corpo físico. Mas e agora ele está no mundo espiritual. Entende? É isso que a gente precisa entender. A gente já é um espírito. Eu, você, tá? Eu sou uma consciência, um espírito. Eu, você. Agora, só que você está me vendo aqui porque eu tenho esse corpo aqui, tá? E esse corpo aqui, esse envelope é conhecido como Samuel, tá? Eu tenho um documento, identidade, tá? Ainda. Então, por isso, por isso que você está me vendo. Porque se eu perder esse corpo aqui, você não vai me ver mais, eu vou estar no mundo espiritual. Entende, pessoal? É isso que as pessoas pensam. Aí o que é que ele fala mais? Em muitas crenças religiosas e espirituais, o mundo invisível é uma realidade paralela à nossa, habitada por espírito, entidade, anjos, né? Outras formas de consciência não física. Então, é isso, tá? Esse mundo invisível é conhecido como mundo espiritual, onde é habitada por seres espirituais, como a gente, tá? A gente é espiritual. Quando se a gente deixar o corpo, a gente vai para esse mundo invisível. Lá tem entidades, tanto bondosa como maligna, tá, pessoal? Por isso que você aqui vai escolher qual dimensão você vai querer ficar no mundo espiritual, né? Ou a parte dos anjos, né? Dos anjos caídos ou dos anjos evoluídos, os anjos de Deus, né? Os mentores, tá? Você vai escolher. Então, por isso que a nossa escolha, a nossa vibração, a maneira que a gente está agindo, pensando aqui, define aonde o nosso espírito vai ficar depois que a gente deixar o corpo. Entende? E é isso que o inimigo quer ganhar, porque quando
ele engana você, você cai no laço, quando você perder, você vai pro lado deles e vai ser dominado por ele. Entende? É isso que ele quer. Por isso que essa enganação de você não ter que crer nada, então ele está usando um cara. Ele tá usando um cara. Ele tá usando um cara no podcast para falar sobre isso. Dizer que não crê em nada tal. Porque quando você não crê em nada, você entra na. Você já está no umbral, tá? Que é chamado umbral, o mundo espiritual mais denso, tá? Você deixar o corpo aí nessa vibração, você já está lá, tá? Seu espírito já está lá. E é isso que ele quer, pessoal, tá? Tirar você de você alcançar mundos elevados, frequências elevadas. Tá? Então ele precisa mexer com a sua crença, com a sua fé para ele conseguir isso, tá? Aí ele fala aqui, o termo também, né? O termo mundo invisível pode ser usado para descrever um grupo social que são marginalizados ou ignorados pela sociedade, tornando-se invisível aos olhos dos outros. Então, esse termo também do mundo invisível é usado para aquelas pessoas que as outras pessoas nem estão vendo, pessoal. Principalmente aquelas pessoas marginalizadas, pobres, né? Ignorado pela jogado na sarjeta. Então, esse termo também é usado para esse tipo de invisibilidade, que é uma invisibilidade, é aquela invisibilidade que a sociedade não quer ver, quer se livrar dessas pessoas aqui. Entende? Então, esse termo também é usado para isso, tá? Mundo invisível. Então, essas pessoas estão vivendo num mundo invisível, aonde a pessoa não atende, ela não vê ela. São pessoas marginalizadas da sociedade, né? Ignoradas socialmente, né? Em tudo, tá? Então, pode ser usado também esse termo mundo espiritual, porque é um conceito, tá? Mas o que a gente está dando ênfase aqui é no conceito do mundo espiritual, tá? Esse mundo invisível é o mundo espiritual. Então a gente está dando ênfase nisso, tá? Entende, pessoal? É claro. É só a gente estudar, pessoal. É só a gente estudar. As pessoas não querem estudar mais, cara. Vai para o podcast, vai falar besteira, vai falar coisa, aí comenta coisa da Bíblia, não lê. Daqui a pouco a gente vai ler a Bíblia, tá? Porque parece que é só o meu canal aqui que lê a Bíblia. A irmã tava, as pessoas do meu canal estavam reparando isso. Nossa, parece que é só o canal do irmão Samuel que lê a Bíblia. Tem tanto canais aí, pessoal. Até canais de pregadores, de pastores. O cara lê um versículozinho, pronto. Tá chamando você para lá dizer a igreja, né? Chama para a igreja para vocês ir lá dar o dinheiro lá. É isso. Não lê, pessoal. Não lê, não estuda. Aproveita os canais aí aqui de como é? Das redes sociais, pessoal, para ensinar as pessoas as coisas espirituais. A irmã, uma pessoa estava falando, nossa, seu canal parece só que lê Bíblia, né? Ensina assim. Eu disse que não tem canais mais, pessoal. O que é que vocês estão fazendo? Eu só quero saber esses canais, o que é que estão. Tanto espiritualista como até os evangélicos. O que é que vocês estão fazendo? Entende, pessoal? Então, e isso o quê? As pessoas ficam sem conhecimento, aí vai cair no laço do passarinheiro de um cara desse tá falando
e para não crer nada, não crer no mundo, no mundo invisível, tá? Entende, pessoal? Aí, o que mais que ele fala? Portanto, ele fala, o conceito, então, tá vendo? É o conceito de mundo invisível é amplo e multifacetado. Então, é amplo, porque ele pode representar essas pessoas ignoradas, como pode representar o mundo dos espíritos, tá? Variado de acordo com a perspectiva e o contexto utilizado. Então, dependendo do contexto que você usa um mundo invisível, vai depender disso. Mas a gente está usando aqui o contexto do mundo espiritual, né? Não dessas pessoas que, pelas pessoas não querer ver. Então, o pior cego é aquele que não quer ver, tá? Porque você vê essas pessoas socialmente marginalizadas, né? Pessoas que não querem ver. Esse é o pior cegueira, tá? Então, aí o que é que ele fala mais, pessoal? A gente aqui, a gente tem que estudar profundo, tá? Aí ele fala: temos concentrado nosso esforço em viver um mundo visível e nos esquecemos que existe também um mundo invisível e que este tem forte impacto em nossa vida. Ou seja, o mundo que vemos acaba sendo uma distração que nos leva a ver menos, que nos leva a ver menos o mundo que não vemos e que deveríamos ver mais. Por que ele está falando isso, pessoal? Então, ele está falando aqui o que está acontecendo com a maioria das pessoas, tá? Aqueles que é espirituais, que teve experiência, ele acredita no mundo invisível, que é o mundo espiritual. Mas o quê? Porque as pessoas estão concentradas. Quando a gente está encarnada, a nossa percepção fica menos. Então a gente só tem essas percepções, cinco sentidos, né? Por isso que a gente tem que trabalhar, que é chamado sexto sentido, que é chamado também de intuição, de percepção espiritual. Porque a gente é um espírito, então a gente tem que ter essa percepção. Mas as pessoas não trabalham a espiritualidade. Então, o que é que ele fala? A maioria das pessoas estão fazendo isso, viver aqui no mundo físico. E esquece que existe também um mundo invisível, né? E que este mundo invisível tem um forte impacto na nossa vida aqui. Porque tudo está acontecendo no mundo invisível, acontece também aqui, tá? Tem um impacto. O mundo invisível está interferindo. Agora, pode ser um mundo invisível elevado, né? De seres elevados, esteja influenciando a gente por bem, ou pode ter um mundo invisível de frequência de espírito maligno, esteja influenciando por mal. Então, essa realidade agora, tá, pessoal, que a gente vive, está sendo influenciada pelo mal. A maioria está dominada por ele. Por isso que o mundo está dominado pelo príncipe desse século, o príncipe deste mundo, do mundo invisível. Então, mas ele está dominando todas as mentes aqui, esse príncipe. E Cristo falou sobre ele, né? Que é Satanás, né? Entende, pessoal? Aí ele fala, tem um forte impacto na nossa vida, ou seja, o mundo que vemos acaba sendo uma distração. Então, aqui é uma distração. Então, por isso que o como é que se diz? O inimigo usa as distrações aqui para distrair vocês, para você não ver o que é que está acontecendo nos bastidores. Então, o que é o mundo espiritual? É um bastidores. Aqui você está em cena. Por exemplo, eu estou em cena agora. Tô, tô como ator aqui, então meu personagem é Samuel. Eu tô como ator aqui, mas tem a coisa nos bastidores espiritual que está acontecendo, entende? E o inimigo ele quer aproveitar essa distração desse mundo físico para distrair você,
para que você não veja um mundo invisível, um mundo espiritual. Aí ele fala, não é porque eu não vejo que não serei afetado. Então, não é porque, eu não acredito nisso, eu não acredito, irmão. Mesmo você acreditando ou não, o mundo espiritual vai ter força sobre você. Você vai ser afetado de qualquer jeito, ou você crendo ou não. Porque é o mundo, pessoal. Por exemplo, não tem como, tá, pessoal? Eu não vou ser afetado. Se eu não crer, aí eu não sou. Não existe isso, tá? Todos são afetados, tá? Aí ele fala, precisamos nos lembrar que nossa luta não é contra carne, contra sangue e carne, mas sim contra o principado e potestade. Portanto, precisamos nos revestir da armadura de Deus para vencer o mal, ainda que este não seja visto a olho nu. Então, é isso que está escrito lá na Bíblia, né? Ele usou aqui uma parte que Paulo fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, é contra os principados e potestades. Então, contra esses seres que estão no mundo invisível. Portanto, então, ele está falando com quem? Com nossa consciência, pessoal. A Bíblia foi escrita para o homem espiritual. Por isso que ele está mandando que o homem espiritual se revista da armadura de Deus para vencer o mal. Então, vencer esse mal que está no mundo espiritual. Aí, para que não atinja você aqui enquanto você está aqui. Mesmo que você não esteja visto ao olho nu, não está vendo, você tem que ali crer, obedecer que você vai ter a proteção da armadura de Deus. Então, da espiritualidade, vai ter anjos, mentores lhe protegendo contra esses espíritos que estão no mundo espiritual. Porque se você não tem a proteção, você vai ser atingido. Como muitas pessoas estão sendo atingidas. Não é porque você não crê, tá? Que você não vai ser afetado. Ele falou aqui, não é porque você não está vendo que você não vai ser afetado. Você vai. Agora, só que o inimigo quer que você não... Ele venha sorrateiramente para você não crer, tá? Não ter a proteção, então. E você esteja com a casa aberta e ele vem. Você nem percebe e ele age na sua vida e você não sabe nem o que é. Por que está acontecendo isso na minha vida? Oh, meu Deus. Então, tem pessoas que não sabem, pessoal. É isso que ele quer. Então, quer levar a pessoa para a descrença, o ceticismo, né? A pessoa não acreditar que o mundo invisível, ele faz parte do nosso mundo também. Então, ele quer... porque eles estão aí. Esses espíritos malignos, eles estão nesse mundo. Está próximo da gente, porque faz parte do nosso mundo aqui. E ele quer interferir, tá? Quer que você fique na frequência dele, tá? Porque se você é de Deus, aumenta a frequência, ele não pode, e você saiu da frequência dele. Então, ele quer que você fique na descrença, na energia baixa, para ele ter acesso a você. Até montar nas suas costas, usar aí, como estava usando esse rapaz aí, tá? E ele nem percebe, e a pessoa nem percebe, tá, pessoal? Que o espírito do engano, do erro, tá? Vai ser usado, tá? É difícil, pessoal, tá? Por isso que se você ficar na descrença, não é permitido ficar na descrença. A gente tem a fé para a gente colocar no verdadeiro. Agora, não coloque no errado também. Então, ele vê que a pessoa tem fé, ele quer desviar a fé da pessoa por errado. Começar a adorar espírito aí, adorar o príncipe desse mundo. Entende, pessoal? É isso que ele quer, desviar sempre você, a sua fé, do verdadeiro que é Cristo, tá? Aí o que mais, pessoal? Ele fala, estamos em uma guerra e o nosso inimigo é real. Então, ele é real, pessoal, tá? Ele está nesse mundo aí, mas ele é real. O cansaço, a ausência de gestão do tempo
e as preocupações e o medo são grandes distratores da guerra. Então, tudo essas coisas, o cansaço, então deixar você sempre pensar, a ausência de você dedicar o tempo à espiritualidade, preocupações do dia a dia, medo, então a frequência do medo, o inimigo está trabalhando tudo, então são as armas que o inimigo está jogando para você ficar numa frequência, ó, no limiar dele, então na frequência dele, para ele atacar você. São distratores da guerra que estamos vivendo diariamente com o inimigo da nossa alma. Então, estamos vivendo ele colocando essas coisas, frequência aqui, para deixar a gente baixo. Então, o que é que a gente tem que fazer? Nos revestir da armadura de Deus para não deixar que esse mal, essas coisas que ele está trazendo, medo, preocupações, tirando o nosso tempo, né? As coisas, tudo para atingir a nossa espiritualidade, porque ele quer atingir a nossa alma. E algumas pessoas eles estão conseguindo, tá, pessoal? E eu tô aqui lutando aqui uma luta espiritual, porque quando eu tô tocando na sua alma, uma pessoa desperta aqui, ele não gosta, tá? Porque ele não vai ter mais acesso a essa pessoa, o inimigo não vai ter mais. Então, você acha que ele está feliz comigo? Entende, pessoal? A gente está num ambiente aqui hostil, um ambiente de guerra. Mas espirituais, então, são coisas tão espirituais sutil, então mesmo você não crendo, você vai receber influência. Então, música, né, notícia, tudo isso são preparados pela matriz, pelo esse inimigo aí espiritual, para atingir o quê? A nossa alma. Tá? Aí ele fala, quanto maior entendimento tivermos do mundo espiritual, mais sucesso teremos na guerra que estamos vivendo. Então, quanto mais a gente saber qual é a influência maligna, as coisas que ele tá, a gente saber desse mundo espiritual, como é que ele está agindo, melhor vai ser o nosso sucesso, porque a gente aí vai colocar o escudo, a gente nos preparar para a gente não ser atingido, a nossa frequência não cair. Então, aqueles que nasceu de novo espiritual, ele entrou nessa batalha. Tá, pessoal? E o inimigo vai usar toda a arma dele. E todos aí, a maioria está usando música, está usando a TV aí, todos estão no domínio dele. Tá? Ele tá, como é que se diz? Ele está trabalhando usando toda a arma. Então, tudo está aí, governos, tudo aí está no domínio agora. Então, ele está usando a arma para que a humanidade, né, pessoal, ela fique nessa frequência. E a maioria deles já estão na mão dele, tá? Ele já está dominando essa mente que cauterizou. Então, tem mente cauteriza que ele já está usando. Aquele ali já é um diabo aqui nessa realidade. Quando ele deixar o corpo, ele vai ser o diabo no mundo espiritual também. Entende? É assim. É assim que está funcionando. Ou você crendo ou não, está funcionando assim, tá? Aí ele fala, e para vencer através do poder de Deus, precisamos de duas percepções espirituais. Conhecer o inimigo e conhecer a nós mesmos. Então, a minha pergunta é, e por que temos que crer na existência do mundo invisível? Porque temos um inimigo, pessoal, que está trabalhando contra a nossa evolução espiritual. É por isso que a gente tem que crer na existência do invisível. Tá? A gente crê em Deus, em Cristo, tá? A gente precisa, porque também serve como proteção para a nossa vida. Se você não crê, cai no sentido, se você já está na mão do inimigo.
Entende? Você tem que tomar consciência. É por isso que eu coloquei. E por que, que temos que crer na existência do invisível? Porque temos um inimigo que está lutando, batalhando contra a nossa evolução. É por isso que a gente tem que crer, entende? Respondendo lá a pergunta, né, pessoal? É para não me esquecer, tá? Aí, então, ele diz que a gente precisa, através do poder de Deus, precisando de duas percepções espirituais. Conhecer o inimigo, então, a, a influência do inimigo e conhecer a nós mesmos. Então, tem pessoas aí, pessoal, que estão indo para pregações, o cara falando que até a igreja lá é uma pocilga. Então, olha um pregador desse, pessoal. Ele, ele, ele deu, como é que se diz? Ele deu, como é que se diz? Pessoal, faz zoada aqui, pessoal. Tira a minha concentração, tá? Então, ele deu como é a percepção para a gente perceber que o inimigo, né? E conhecer a gente mesmo. É isso que a gente tem que trabalhar, tá? Porque para a gente saber o que é que a gente tem que fazer. Então, conhecer o que é o pastor mesmo falou, uma palavra dessa. Isso não é coisa de um homem de Deus. Então, eu percebi, não, isso aqui está errado. Essa religião, esse pastor aqui, ele está sendo usado pelo Espírito. Mano. Não é porque a pessoa está usando a Bíblia, tá, pessoal? Porque o espírito do maligno, ele usa a Bíblia para convencer você do errado, para você colocar sua fé não no verdadeiro, em Cristo, tá? Ele usa também, sabia disso? Então, não é porque as pessoas é assim, pessoal. Porque aí as pessoas vão crendo lá, vão então, você, a sua consciência está dormindo, você não sabe nem onde está, para onde vai, você não sabe de nada, está aqui perdido. Acorda, acorda, você está numa guerra e não sabe. O inimigo está metendo várias coisas na sua consciência aí, ó. Medo, coisa, e você não acorda para ver. Então, eu estou aqui tentando acordar aquelas pessoas que são de Deus, tá? Para batalhar contra essas frequências baixas. É isso que eu estou fazendo. E não é fácil, tá, pessoal? O que tem de gente que ataca não é brincadeira, tá? Aí ele fala: o mundo invisível não é um lugar físico. Então, não é um lugar físico, mas uma dimensão paralela ao mundo real da Terra, né? Como uma espécie de um mundo espiritual. Então, de um mundo que não é essa matéria, mas é um mundo também que existe, pessoal. É um paralelo a esse mundo. É por isso que está junto aqui. Por isso que se você tiver com a frequência baixa, os espíritos malignos interferem na sua vida. Mas se você tá com elevação, então ele não vai ter influência na nossa vida, no inimigo, tá? Tá vivendo tudo junto aqui, tá? O inimigo tá aqui, tá? Também tem espírito bom também, tem também inimigo também, tem espírito aqui. Então tá tudo junto. Você não tá vendo aqui, tá? Até no meu quarto aqui, né? Aqui na minha casa, aqui no bairro, na rua, tá aí, cheio de espírito, tá? Agora só que a gente não vê, tá, pessoal? Com esses olhos. Mas se seu olho espiritual abrir, nossa, o que você vai ver aí, tá? Talvez até você não goste do que veja, tá? Por isso que esses médicos que têm clarividência, clareaudiência, ouve, né? Eles, como é que se diz? Essas pessoas, tá, pessoal? Esses inimigos atacam bastante essas pessoas, porque ele é um canal. Ele pode ser um canal do mundo espiritual elevado. Então, ele começa a perturbar essas pessoas. Quase essas pessoas, né, na Idade Média, ficaram loucos aí, tá? O espírito a perturbar deixaram louca.
Hoje em dia já está equilibrando mais os médios, né? Aí tem equilíbrio, mas muitos ainda são perturbados por espírito maligno, tá? Não deixa essas pessoas viver aqui uma vida assim que a gente leva aqui, tá? Elas têm que trabalhar a espiritualidade, levar o nível de consciência delas, senão quem veio com esse dom, né, o dom do aberto, ela vai ter que trabalhar. Não tem para onde você correr. Se você não se voltar para Deus, tá? Os espíritos vai usar você como canal, até para enganar pessoas, vai perturbar sua mente, vai fazer um monte de coisa, tá? Aí ele fala: o símbolo da nossa fé nos mostra as duas dimensões do mundo criado por Deus. Então, é o símbolo, é a nossa fé que vai mostrar essas duas dimensões, esses dois mundos, o mundo físico e o mundo espiritual. E as dimensões do mundo criado por Deus, tanto o mundo visível como o mundo invisível, sobre a unidade da criação. Então, é uma unidade da criação, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Tá? Então, todas as coisas que tá visível e invisível, tudo é de Deus, tá, pessoal? Tudo. Aí o que mais, pessoal? Ele fala. O invisível se refere a algo que não pode ser visto ou percebido visualmente. Então, com esse olho físico, mas existe um olho espiritual que você vê o mundo espiritual. A palavra visível, né? Por isso que lá, como é que se diz? O profeta, né, mandou abrir os olhos do moço, né, para que ele visse o exército que estava com ele. Então, quando abriu, ele viu carros, cavalos de fogo ao redor de Eliseu, né? Eliseu orou a Deus, pediu para abrir a visão espiritual do rapaz que estava com ele, porque o rapaz estava com medo do exército que vinha contra. Aí, nossa, agora que a gente vai. Ele vai cortar a gente em picadinho, meu Deus. Olha lá as armas dele. Ai, meu Deus, eu tô com medo. Ai, ai, Eliseu, e agora que a gente morre? Aí Eliseu, calma, rapaz, calma, é maior que tá com a gente do que tá com ele. Aí orou a Deus, Deus abra os olhos do moço para que ele veja. Ele está em pânico aí. Então, aí abriu os olhos do moço, tá? O pessoal estão aqui gritando, tá, pessoal? Estão entrando aqui falando. Tá um caso sério, tá querendo interferir aqui no nosso vídeo, tá? Então, aí, o que acontece? Abriu os olhos do moço. Quando ele viu carros, cavalo de fogo, né? Anjo com espada de fogo no mundo espiritual, que estava com Eliseu. E aqueles seres feriram aquele exército, cegaram todo o exército e Eliseu levou aquele exército lá para o rei lá daquele lugar onde Eliseu estava. Entregou lá na mão dele. É brincadeira, pessoal? Então, aquele que é de Deus, pessoal, maior que está com a gente do que está aí a gente visível, tá? Aí ele fala, a palavra deriva do latim visibile, que significa o que pode ser visto. No contexto cotidiano, se refere aos objetos, seres ou fenômenos que são perceptíveis ao olho, né? Então, aquele que é coisa que é visível é percebido aos olhos, ou seja, pode ser visto. Então, o mundo invisível são coisas que não é perceptível a esse olho, mas tem um olho espiritual que a gente vê, porque é o nosso olho da nossa consciência, da nossa
do nosso espírito. Porque a gente é um espírito, tá? Você só está temporariamente humano. Então, você está temporariamente aqui humano, mas você é um espírito. Entenda isso, tá, pessoal? Aí, o que mais, pessoal? Ele fala, se o nosso organismo físico apresentar alguma infecção, não questionamos a existência de vírus da bactéria, mesmo sem vê-la. Por quê? Porque agora a gente sabe. Sabemos que o nosso sentido não consegue captar toda a informação do mundo que nos cerca. Então, a gente não capta. Existe um mundo invisível, e se a nossa força visual não tivesse sido aumentada pela descoberta da ótica, então, se não fosse os microscópios, a gente não via as bactérias, os vírus, né? Quem saberia do universo na hora presente? Não, a gente não saberia desses organismos aí. A nossa racionalidade nos leva a desprender que ainda precisamos de sentido ou equipamento que consiga demonstrar a existência de outros seres ou matéria em nosso entorno, imperceptível hoje para nós, prova já necessária. Então, hoje, antes o homem não tinha conhecimento sobre esses vírus, bactérias. Por isso que muita gente morria, tá? Então, ao longo o homem foi dando consciência e criou máquinas para perceber essas bactérias aí, que é invisível ao nosso olho. Aqui tem bactéria, tá? Eu vou dizer assim, e aí como é que é? Aí, só colocando o microscópio, tá? Então, eu falo, o mundo invisível existe, o mundo espiritual existe. Ah, me prove então. Creia. É a sua crença que vai fazer com que você vai ter contato com o mundo espiritual. Agora você tem que crer no verdadeiro, em coisas elevadas, porque senão você pode ter até contato com seres de baixa vibração, tá? Aí é um problema para você, tá, pessoal? Vamos parar aqui, tá, pessoal? Que eu vou ali fazer uma merenda e venham para a segunda parte, tá? Espero que não tenha mais grito aqui, interferência para o nosso vídeo, tá, pessoal? Tá bom? Eu vou ali fazer uma merenda, daqui a pouco eu volto. Até a segunda parte.